A mesa onde o céu tocou a terra. Você já parou para pensar por que alguns momentos da nossa vida parecem carregar um peso espiritual tão profundo que chegam a transformar tudo dentro de nós? Já sentiu que Deus está preparando algo especial, como se estivesse colocando diante de você uma mesa cheia de significados, esperando apenas que você se aproxime para compreender? Agora imagine se eu te dissesse que a última ceia não foi apenas um jantar entre Jesus e seus discípulos, mas um cenário onde o céu tocou a terra, onde cada gesto, cada palavra e até mesmo cada silêncio carregavam uma revelação que pode mudar completamente a maneira como você vive sua fé hoje. E se eu te dissesse que aquilo que aconteceu naquela noite continua ecoando até agora, alcançando você, exatamente onde está, trazendo respostas, direção e cura para áreas que talvez você nem imagine? Antes de entrarmos profundamente nessa história, deixe eu falar com carinho diretamente com você. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir, com toda simplicidade e sinceridade, que se inscreva agora. Isso não é apenas para ajudar o canal, isso é para você permanecer conectado, fortalecido e alimentado com mensagens que podem edificar sua fé todos os dias. Quando você se inscreve, você passa a caminhar junto conosco, e esse caminho é feito para te aproximar ainda mais de Deus. E aproveita também para deixar seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a palavra e serem abraçadas pela presença do Senhor. E comenta aqui embaixo uma frase de fé para marcar sua posição espiritual hoje. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para entender o que o céu quer me revelar. Agora, voltando para aquela noite tão singular da história. Imagine a cena: uma sala simples em Jerusalém, iluminada por lamparinas que projetavam sombras nas paredes enquanto o cheiro de pão recém-preparado se espalhava pelo ambiente. A mesa estava posta, mas não era apenas um momento de refeição. Era um encontro carregado de mistérios divinos. Jesus sabia o que estava por vir. Os discípulos, no entanto, estavam longe de imaginar o tamanho da eternidade contida naquela ceia. Havia ali uma tensão espiritual invisível, como se todo o universo prendesse o fôlego enquanto o Filho de Deus se preparava para entregar o maior símbolo de amor que o mundo já viu. Nada naquele ambiente era comum. Nem o pão, nem o vinho, nem as palavras. Tudo tinha um propósito eterno, tudo apontava para um sacrifício capaz de quebrar cadeias espirituais que aprisionam vidas até hoje. E se eu te dissesse que muitos cristãos nunca compreenderam de verdade o que aconteceu naquela mesa? Que ali, diante de homens simples, Jesus revelou o coração do Pai de uma forma tão profunda que a humanidade levaria séculos tentando compreender? E se eu te dissesse que nessa história existem segredos espirituais que podem restaurar sua esperança, reacender sua fé e renovar a forma como você enxerga o amor de Deus? No vídeo de hoje, você vai descobrir por que Jesus escolheu aquele momento específico e por que convidou justamente aqueles homens para estarem com ele. Vai entender a simbologia divina por trás do pão e do vinho, e como esses elementos não são apenas lembranças do passado, mas instrumentos de fortalecimento espiritual para o presente. Vamos explorar o ambiente, as emoções, os conflitos internos dos discípulos, as palavras de Jesus e o significado eterno da aliança que ele estabeleceu naquela noite. Cada detalhe dessa história é uma chave espiritual que pode abrir portas para uma nova compreensão da presença de Deus na sua vida. E quero te dizer algo importante: a penúltima lição deste vídeo carrega uma revelação especial, algo que muitos nunca ouviram sobre a última ceia e que pode transformar profundamente a forma como você vive sua comunhão com Deus. Então fica comigo até o fim, porque o Senhor tem algo preparado especialmente para você hoje. Vamos juntos abrir o coração, permitir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e mergulhar na profundidade dessa noite inesquecível, onde o amor de Deus foi servido à mesa, e o mundo foi silenciosamente transformado para sempre. A preparação divina para a ceia que mudaria a história. Quando pensamos na última ceia, muitas vezes imaginamos apenas o momento em que Jesus se sentou à mesa com seus discípulos, mas a verdade é que essa noite começou muito antes. A preparação desse encontro foi conduzida por Deus com uma precisão tão profunda que revela o cuidado do Pai em cada detalhe. Nada aconteceu por acaso. Jesus sabia exatamente onde queria estar, com quem queria estar e o que precisava dizer. Era como se cada passo que ele desse naquela semana final estivesse escrito com tinta celestial, marcando o início da maior transição espiritual da história da humanidade.
E isso nos ensina algo poderoso: antes de cada grande movimento de Deus, existe uma preparação silenciosa, invisível, mas absolutamente necessária. Imagine a intensidade do momento. Os discípulos estavam agitados, confusos, tentando entender as multidões, os milagres recentes, as tensões com os fariseus, e ao mesmo tempo carregando dentro de si a expectativa de algo grandioso. Eles não sabiam que estavam prestes a participar do momento mais sagrado e simbólico de suas vidas. E foi nesse contexto que Jesus chamou Pedro e João e deu uma instrução enigmática. Ele lhes disse para seguirem um homem carregando um cântaro de água e que esse homem os levaria ao lugar exato onde a ceia deveria acontecer. Esse detalhe, que muitos leem rápido e nem percebem, revela uma profunda lição espiritual. Jesus estava no controle absoluto de tudo, até mesmo daquilo que parecia pequeno ou irrelevante. E aqui está a reflexão que toca a nossa vida: quantas vezes Deus também nos dá direções que não entendemos na hora? Quantas vezes Ele usa situações incomuns, pessoas improváveis, caminhos inesperados para nos levar ao lugar onde Ele quer fazer algo extraordinário? Assim como Pedro e João, nós também somos chamados a obedecer mesmo quando não compreendemos. O cântaro nas mãos daquele homem anônimo se torna um símbolo daquilo que Deus usa para nos conduzir. Pode ser uma palavra, um acontecimento, uma porta que se abre ou até uma porta que se fecha. O importante é que, quando Ele diz, vai, Ele já preparou o caminho. Ao chegarem ao cenáculo, Pedro e João encontraram tudo exatamente como Jesus havia descrito. A sala estava pronta, arrumada, silenciosa, aguardando o momento em que o Salvador se revelaria de forma ainda mais profunda. Aquele ambiente preparado de antemão nos lembra que Deus também prepara lugares e momentos para nós. Existem os cenáculos na nossa vida, ambientes espirituais e emocionais onde Ele quer nos encontrar, restaurar, ensinar e fortalecer. Mas nem sempre esses lugares são físicos. Às vezes são estados do coração, temporadas da alma, períodos de transformação. O cenáculo da última ceia representa o espaço onde Deus nos chama para sentar e ouvir sua voz, ainda que lá fora o mundo esteja tumultuado. Agora imagine por um momento Pedro e João observando tudo aquilo, percebendo que Jesus realmente sabia o que estava por vir. Isso deve ter provocado neles uma mistura de reverência e temor santo. Talvez eles tenham se perguntado como tudo se encaixava tão perfeitamente. E é nesse ponto que encontramos outra lição poderosa para a nossa vida espiritual: Deus nunca é pego de surpresa. Mesmo quando nós não entendemos, Ele entende. Mesmo quando não vemos, Ele vê. E mesmo quando achamos que estamos apenas seguindo instruções simples, Ele está nos levando a participar de algo que pode mudar nossa história. E é aqui que você começa a entrar na narrativa de forma mais profunda. Porque assim como Jesus preparou o cenáculo para seus discípulos, Ele também está preparando algo para você. Existem respostas que você ainda não recebeu, portas que ainda não se abriram, situações que parecem confusas. Mas isso não significa ausência de Deus. Significa apenas que Ele está preparando o ambiente da sua vida para derramar algo especial no momento certo. A preparação de Deus raramente é visível no início, mas é sempre perfeita no final. À medida que o vídeo avança, você vai perceber que nada da última ceia foi improvisado. Cada gesto, cada palavra e cada acontecimento faz parte de um plano divino que, ainda hoje, continua transformando vidas. E no próximo bloco, você vai entender como o clima espiritual daquela noite revelava muito mais do que os olhos humanos podiam enxergar. Atenção, a expectativa e a presença de Jesus criaram uma atmosfera que continua ecoando até os nossos dias. A atmosfera espiritual que envolveu a mesa da última ceia. Quando Jesus e os discípulos finalmente chegaram ao cenáculo, algo invisível começou a acontecer naquele ambiente. Não era apenas uma sala preparada para uma refeição, era como se aquele lugar tivesse sido separado pelo próprio céu para um encontro que mudaria não apenas o destino dos 12 homens que estavam ali, mas o destino de toda a humanidade. A atmosfera que envolveu aquela mesa carregava um peso espiritual tão profundo que, mesmo sem perceber completamente, os discípulos sentiram que algo diferente pairava no ar. Era uma mistura de paz, de urgência, de amor e de um mistério que parecia envolver cada canto da sala. Era como se as paredes testemunhassem um momento que o mundo jamais esqueceria. Imagine as lamparinas tremulando, projetando sombras suaves pela sala.
Imagine o silêncio que tomava conta entre uma conversa e outra, um silêncio que parecia maior do que a própria respiração dos homens ali presentes. Jesus caminhava entre eles com uma serenidade que contrastava com tudo o que estava acontecendo lá fora. Havia perseguição, ameaças, incompreensão, mas dentro daquele cenáculo havia uma paz quase tangível, uma paz que parecia envolver cada coração, mesmo que eles não entendessem totalmente. Esse contraste revela uma verdade espiritual poderosa, e quando estamos no centro da vontade de Deus, a paz não depende das circunstâncias externas. A paz flui de dentro, da presença dele. Os discípulos, porém, carregavam seus próprios pensamentos. Alguns estavam confusos, outros ansiosos, outros silenciosamente preocupados. Havia em seus corações um misto de medo e esperança, como alguém que pressente que algo grande está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que é. E Jesus, conhecedor de cada pensamento oculto, observava a todos com aquele olhar que atravessava a alma. Ele sabia que aquela noite seria difícil, sabia que eles seriam provados, sabia que seus corações seriam abalados como nunca antes. Mesmo assim, ele os amava profundamente. E esse amor estava prestes a ser demonstrado de forma tão intensa que marcaria cada um deles para sempre. Agora imagine o que acontecia no mundo espiritual enquanto aqueles homens se sentavam à mesa. Havia uma batalha invisível sendo travada. A escuridão observava com fúria, sabendo que o tempo dela estava chegando ao fim. O inferno se agitava porque sabia que Jesus estava prestes a estabelecer uma aliança eterna que libertaria gerações. E ao mesmo tempo, o céu se inclinava para aquela sala, atento, envolvido, participando do momento em que o Cordeiro de Deus se preparava para oferecer sua vida. Aquele ambiente era o encontro entre dois reinos, o ponto de interseção entre o sacrifício e a redenção. E é aqui que encontramos uma lição espiritual profunda para nossa própria jornada. Muitas vezes, antes de grandes viradas espirituais em nossas vidas, enfrentamos atmosferas pesadas, confusas, que parecem nos desafiar emocionalmente. Às vezes o céu está preparando algo, mas nós sentimos primeiro o peso da batalha, a inquietação da alma, a luta invisível. E assim como aconteceu naquela noite, Deus nos chama a sentar, respirar e confiar mesmo sem entender. Ele nos convida a nos aproximar da mesa, porque é na mesa dele que encontramos a revelação, a paz e o fortalecimento que precisamos para enfrentar aquilo que virá depois. A atmosfera da última ceia nos ensina que nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo, mas sempre sentiremos quando Ele está presente. É aquela paz que não faz sentido para o mundo, aquele consolo que chega do nada, aquela força que aparece quando achávamos que não conseguiríamos continuar. É o céu sussurrando ao nosso coração: eu estou aqui. Assim como Jesus estava ali, consciente de tudo, mas transmitindo amor, calma e verdade. E nesse ambiente carregado de propósito, Jesus se senta e olha para cada um dos discípulos como quem observa filhos amados. Ele sabe que alguns ali vão falhar, sabe que um o trairá, sabe que outros fugirão com medo. Mesmo assim, ele escolhe estar com eles, ensinar, amar e entregar algo que vale mais do que qualquer falha humana. Esse gesto revela algo tão profundo: Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama porque somos seus. Ele nos chama para a sua mesa mesmo quando nossas emoções estão confusas, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando não entendemos nada. E no próximo bloco, você vai ver como Jesus começou a transformar aquele jantar simples em uma das lições mais profundas sobre humildade, amor e serviço que o mundo já viu. Antes de repartir o pão, antes de falar da aliança, ele fez algo que chocou os discípulos e expôs a essência do caráter do Salvador. O gesto que desconstruiu o orgulho e revelou o verdadeiro significado do amor. Antes que qualquer palavra profunda fosse dita, antes mesmo que o pão fosse partido ou que o cálice fosse levantado, Jesus se levantou da mesa e tomou a iniciativa de fazer algo que nenhum dos discípulos esperava. Aquele que era o Mestre, o Filho de Deus, o Messias prometido, simplesmente se ergueu, tirou sua capa, pegou uma toalha e a amarrou em sua cintura. Em seguida, ele colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. A sala ficou em um silêncio tão profundo que dava para ouvir o som da água escorrendo. Aqueles homens ficaram paralisados, desconcertados, incapazes de entender como o próprio Rei dos Reis podia se ajoelhar diante deles como um servo.
Aquele gesto era tão improvável que quebrou a lógica humana, desconstruiu o orgulho e revelou o coração de Deus de uma maneira que palavras jamais poderiam fazer. Lavar os pés era tarefa reservada aos servos mais simples de uma casa, algo considerado impuro, indigno. Mas Jesus, o Salvador, escolheu esse gesto para ensinar o tipo de amor que transforma vidas. E esse momento nos revela algo poderoso: o amor verdadeiro não se exibe, não exige reconhecimento, não se coloca acima. O amor verdadeiro se ajoelha, serve, levanta, limpa, cura e transforma. Jesus, ajoelhado diante de homens falhos, mostrava que ninguém está tão alto que não possa servir, e ninguém está tão baixo que não possa ser amado. Imagine os discípulos observando aquilo, sem saber onde colocar as mãos, sem saber como reagir. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros ficavam sem ar, incapazes de entender como alguém tão grande podia assumir a posição mais humilde possível. Mas talvez o momento mais marcante tenha sido quando Jesus se aproximou de Pedro. Pedro, impulsivo e sempre emocional, não conseguiu se conter. Ele se levantou, inquieto, e disse que de maneira alguma permitiria que Jesus lavasse seus pés. E Jesus, olhando nos olhos dele, respondeu com uma serenidade que atravessa séculos: Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Essas palavras carregam um significado espiritual tão profundo que vão muito além de um simples ritual. Elas falam sobre entrega, sobre permitir que Deus toque aquilo que escondemos, aquilo que achamos indigno, aquilo que não queremos expor. Pedro então mudou de postura, entendendo que não era apenas um ato de humildade física, mas um convite para a transformação espiritual. E esse convite continua ecoando até hoje para mim, para você, para todos nós. Quantas vezes resistimos ao toque de Deus porque nos sentimos indignos? Quantas vezes evitamos sua presença porque achamos que Ele não deve se aproximar das áreas onde nos sentimos frágeis, sujos ou quebrados? O gesto de Jesus lavando os pés dos discípulos nos mostra que Ele não tem medo das nossas fraquezas. Pelo contrário, é justamente nelas que Ele deseja agir. Mas para isso, precisamos permitir que Ele nos lave, nos cure e nos restaure. E aquele gesto de humildade também ensinou algo profundo sobre liderança espiritual. No mundo, muitos querem posições, títulos, reconhecimento. Mas Jesus deixou claro que no reino de Deus a grandeza é medida pela capacidade de servir. Ele não apenas falou sobre isso, ele viveu. Ajoelhou-se, tocou, lavou e mostrou que o amor se expressa em atitudes que revelam o caráter. Ele sinalizou que seu reino não seria construído por força, poder ou glória humana, mas por serviço, entrega e compaixão. Ele estava preparando aqueles homens para uma missão que exigiria justamente isso: humildade para servir aqueles que precisavam de cura, paciência para ensinar os que não compreendiam e coragem para amar até os inimigos. Enquanto Jesus lavava os pés de cada discípulo, ele também deixava claro que conhecia profundamente cada um deles. Ele sabia quem iria negá-lo, sabia quem iria duvidar, sabia quem iria falhar, sabia até quem o trairia. Mesmo assim, lavou os pés de todos. Esse é um dos gestos mais lindos e impactantes daquela noite, porque mostra que o amor de Deus não é condicional. Ele não ama baseado no que fazemos, mas baseado em quem Ele é. A graça foi servida antes mesmo de ser compreendida. E é aqui que essa cena começa a nos transformar também. Porque o gesto de Jesus nos obriga a refletir sobre como tratamos as pessoas, sobre como respondemos às ofensas, sobre como lidamos com aqueles que nos magoam, sobre como servimos aqueles que, naturalmente, não serviríamos. A última ceia não começou com milagres, discursos ou rituais. Começou com um gesto silencioso, humilde e transformador que está entre os mais belos de toda a Bíblia. Jesus estava ensinando que, antes da cruz, vem o serviço. Antes da ressurreição, vem a entrega. Antes da glória, vem a humildade. No próximo bloco, veremos como, após o gesto silencioso que falou mais alto do que qualquer discurso, Jesus começou a revelar verdades profundas sobre o destino dos discípulos, sobre a traição que estava por vir e sobre o amor que se manteria firme mesmo diante da escuridão. A revelação que expôs o coração humano e confirmou o amor imutável de Jesus. Com os pés ainda úmidos da água com que Jesus os havia lavado, os discípulos retornaram às suas posições ao redor da mesa.
O ambiente estava diferente. Algo neles havia sido quebrado, suavizado, exposto. Aquele gesto silencioso havia penetrado profundamente em cada coração, trazendo uma mistura de constrangimento santo e admiração. Mas o que Jesus estava prestes a revelar faria aquele momento se tornar ainda mais intenso, porque agora ele começaria a tocar nas feridas mais profundas daqueles homens, falando sobre temas que nenhum deles esperava enfrentar naquela noite tão especial. Enquanto todos se acomodavam, Jesus observava cada rosto com um olhar que misturava amor e tristeza. Era como se ele estivesse vendo, ao mesmo tempo, o que eles eram naquele momento e o que se tornariam no futuro. Havia ali alegria, mas também dor. Havia fé, mas também fragilidade. E foi então que Jesus, com uma voz calma, porém firme, pronunciou palavras que cortaram o silêncio da sala como uma espada espiritual. Um de vocês vai me trair. O impacto dessas palavras foi imediato. Um murmurinho tomou conta da mesa. Olhares se cruzaram, mãos tremeram, corações aceleraram. Como poderia alguém ali, naquele ambiente tão carregado de amor e santidade, trair o Mestre? Aqueles homens começaram a perguntar uns aos outros, e até a si mesmos. Sou eu, Senhor? Essa pergunta revela algo profundo sobre o coração humano. Mesmo após anos caminhando com Jesus, testemunhando milagres, ouvindo seus ensinamentos e recebendo seu amor, cada um deles sabia que dentro de si havia uma batalha espiritual constante. Eles reconheciam que eram falhos, frágeis, vulneráveis à tentação. Essa consciência os levou a encarar uma verdade desconfortável: qualquer um pode se afastar de Deus se não vigiar o próprio coração. Jesus, porém, não fez dessa revelação um momento de condenação, mas de ensino. Ele sabia quem o trairia, sabia cada pensamento, cada intenção, cada dúvida. Mas ainda assim, ele havia acabado de lavar os pés de Judas. Esse é um dos gestos mais profundos de toda a Bíblia, porque revela que o amor de Deus não é limitado pela maldade humana. Jesus ofereceu amor até aquele que o entregaria à morte. Isso mostra que o amor divino não é reativo, mas proativo. Ele ama porque ele é amor, não porque as pessoas merecem. A tensão entre os discípulos cresceu. Alguns se entreolhavam, tentando entender como aquilo seria possível. Outros se encolhiam em silêncio, com medo da própria incapacidade. E Judas, já decidido em seu coração, manteve-se ali, como uma sombra entre a luz. Jesus o observava não com ódio, mas com uma compaixão que apenas um Deus cheio de misericórdia pode ter. Ele não expôs Judas diante de todos para humilhá-lo. Ele apenas revelou que a traição faria parte do cumprimento das Escrituras, mostrando que até as trevas, quando Deus permite, podem servir ao propósito divino. Essa revelação também nos mostra um profundo princípio espiritual: Deus sabe quem somos nos nossos melhores e piores dias. Ele vê nossos medos secretos, nossas intenções escondidas, nossos erros futuros, e ainda assim nos ama, nos chama, nos convida para estar à mesa. A última ceia não era apenas para os fortes, mas também para os fracos. Não era apenas para os fiéis, mas também para os que vacilariam. Isso nos lembra que Deus não nos chama para a perfeição imediata, mas para um relacionamento contínuo de transformação. E enquanto os discípulos tentavam processar tudo aquilo, Jesus ainda encontrava espaço para oferecer consolo. Ele sabia que cada um deles seria provado naquela noite. Sabia que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Sabia que os outros discípulos fugiriam assustados. Sabia que a fé deles seria estremecida. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabia que, após a dor, viria a restauração. Após a queda, viria a redenção. E após a cruz, viria a vitória que transformaria aqueles homens vacilantes em apóstolos que mudariam o mundo. Jesus não revela nossas fraquezas para nos envergonhar, mas para nos preparar. Assim como fez naquela noite, ele nos chama a encarar nossas sombras, não para nos destruir, mas para nos transformar. Ele nos lembra que a fé verdadeira não é a ausência de falhas, mas a capacidade de voltar para ele mesmo depois delas. E no próximo bloco, você verá como, em meio a tudo isso, Jesus apresentou um dos maiores presentes espirituais já dados à humanidade: o pão e o cálice, símbolos de uma nova aliança que mudaria a forma como o ser humano se relaciona com Deus para sempre.
A mão poderosa que transforma o deserto em jardim. Quando tudo ao redor parece seco, árido e sem vida, é fácil acreditar que nada pode mudar. Mas é justamente nesses lugares aparentemente impossíveis que Deus demonstra seu poder de forma mais extraordinária. As Escrituras nos lembram que o mesmo Deus que abriu o mar, que tirou água da rocha, que alimentou milhares com poucos pães, é o mesmo que hoje olha para a sua vida com amor e intenção. Imagine, por um momento, o deserto mais seco que você já viu. A terra rachada, o calor intenso, a sensação de vazio. Agora imagine uma única gota de água caindo ali. Depois outra. E outra. Aos poucos, aquilo que parecia morto começa a reagir. A terra se abre para florescer. Brotos pequenos surgem. O que era inabitável se torna fértil. Assim também é com o coração que se entrega à presença de Deus. Porque a verdade é esta, e não existe deserto que o Senhor não possa transformar. Não existe dor profunda demais, nem fracasso grande demais, nem cicatriz antiga demais que Ele não possa tocar com seu amor restaurador. Se hoje você se sente como alguém caminhando por terra seca, saiba que Deus não apenas vê, Ele age. Ele traz o vento, a chuva, o refrigério e a provisão. E muitas vezes, essa transformação começa de modo silencioso. Não com grandes sinais, não com barulho, mas com algo suave, quase imperceptível. Um consolo no peito. Uma esperança renovada. Uma força que você mesmo não entende. É Deus regando o seu terreno interior. É o céu anunciando que a estação de flores está chegando. A promessa do Senhor é clara. Ele pode transformar o deserto em lago e a terra seca em mananciais. Não importa há quanto tempo você espera, nem quantas vezes você já tentou sozinho. O poder que age em você não depende da sua força, mas da fidelidade daquele que nunca falha. E quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir. Situações mudam. Portas se abrem. Pessoas certas chegam. O que parecia perdido se organiza. O que parecia encerrado ganha um novo capítulo. E o que você pensava ser o fim se revela apenas o ponto exato onde o milagre começou. Então, neste momento, respire fundo e permita que a palavra alcance o seu coração. O seu deserto não é o final, é o cenário do próximo milagre de Deus. Ele está trabalhando. Ele está movendo águas. Ele está plantando vida onde você só via desolação. Confie. Permaneça. Espere. Porque Deus não precisa de condições favoráveis para fazer algo poderoso. Ele só precisa de um coração que ainda acredita. Quando a presença de Deus muda o destino de uma vida. Há momentos em que tudo o que precisamos não é de uma resposta imediata, nem de uma saída elaborada, mas simplesmente da presença de Deus. Porque quando Ele chega, tudo muda mesmo antes de nossos olhos enxergarem qualquer mudança. Pense na mulher samaritana, que foi buscar água porque estava cansada, escondida, quebrada por dentro, e encontrou Jesus à beira do poço. Ela não recebeu apenas palavras, ela recebeu presença. E essa presença mudou o destino dela. O que antes era vergonha se tornou testemunho. O que era solidão virou missão. Um encontro com Deus transformou completamente a sua história. Assim também acontece conosco. Às vezes, estamos apenas vivendo, empurrando os dias, tentando lidar com situações que nos drenam, carregando pesos que ninguém vê. E então, de repente, Deus nos encontra no meio do caminho. Ele chega de modo simples, mas profundo. Através de uma palavra que toca, de uma oração que acalma, de uma lembrança de amor que aquece o peito. Não é acaso. É encontro divino. A presença de Deus revela aquilo que estava escondido. Tira a cegueira emocional. Aquece o coração cansado. Mostra caminhos onde antes só havia muros. Abre portas que o medo trancou. E o mais impressionante, muda quem somos por dentro. Porque antes de transformar circunstâncias, Deus transforma pessoas. Quando Ele entra na história, a tristeza perde força, o caos perde voz, o desespero perde domínio.
A presença dele é capaz de reconstruir aquilo que foi quebrado, de restaurar o que parecia destruído, de acender luz onde a escuridão parecia permanente. E talvez você precise apenas disso hoje e não de explicações, mas de presença. Não de respostas rápidas, mas de um encontro real com aquele que conhece cada detalhe da sua alma. Deus sabe onde você está, como você se sente, o que você teme e o que você pede em silêncio. Ele não te abandona, não te perde, não te deixa à deriva. Ele se aproxima. Ele se revela. Ele te chama pelo nome. A presença de Deus é tão poderosa que não apenas alivia, ela redefine destinos. O que antes parecia impossível se torna caminho. O que era fracasso se torna aprendizado. O que era ferida se torna marca de vitória. Então permita-se parar por um instante e sentir, dele está perto. Ele está com você. Ele te envolve, te sustenta, te fortalece. E quando a presença de Deus toca a sua vida, nada permanece igual. Quando o impossível começa a ganhar forma. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus começa a mover coisas que nós nem percebemos de imediato. Ele trabalha nos bastidores, em silêncio, enquanto você segue firme, mesmo sem entender tudo. E então, pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. É como o amanhecer, primeiro, uma leve claridade. Depois, cores que surgem no horizonte. Até que finalmente o sol rompe e ilumina tudo. Assim são os processos de Deus, eles começam discretos, mas terminam gloriosos. Muitas vezes você já orou, já chorou, já esperou e até pensou em desistir. Mas Deus não se esquece de nenhuma promessa. Ele não abandona nenhuma semente que você plantou com fé. Ele não ignora nenhuma lágrima derramada em sinceridade. Pelo contrário, dele pega cada detalhe e transforma em parte do milagre que está construindo. E talvez você, sem perceber, já esteja vivendo os primeiros sinais disso. A porta que parecia totalmente fechada e agora mostra uma fresta. A força que voltou quando você pensou que não ia aguentar. A palavra que te alcançou no momento certo. A oportunidade que apareceu por acaso. Nada disso é coincidência. É Deus organizando caminhos, alinhando pessoas, preparando cenários, fortalecendo você por dentro para aquilo que Ele já decidiu que vai realizar. Porque quando o impossível começa a ganhar forma, é sempre assim, primeiro dentro de nós, depois ao nosso redor. E entender isso traz uma paz profunda. Porque você não precisa enxergar o milagre completo para acreditar, basta reconhecer que Deus está movendo as peças. A mudança pode estar acontecendo agora mesmo. A resposta pode estar mais perto do que você imagina. O que parecia distante pode estar sendo aproximado. E o que parecia morto pode estar começando a respirar novamente. Deus não faz pela metade. Ele não inicia um processo para deixar inacabado. Se Ele começou algo em você, é porque já viu o final, e o final é vitória. Então continue caminhando, mesmo que devagar. Continue crendo, mesmo que com dúvidas. Continue esperando, mesmo que cansado. Porque o impossível já está tomando forma, e quando Deus decide agir, nenhuma circunstância, nenhum medo, nenhuma porta fechada, consegue impedir o que Ele determinou para a sua vida. O momento em que Deus revela o propósito por trás da dor. Há capítulos da nossa história que nós preferiríamos apagar. Momentos difíceis, situações que machucaram profundamente, decisões que trouxeram consequências dolorosas. Às vezes, olhamos para essas páginas e pensamos: por que eu tive que passar por isso? Mas existe um momento, e ele chega para todos que permanecem firmes, em que Deus começa a revelar o propósito por trás da dor. Não como alguém que minimiza o sofrimento, mas como um pai que mostra que nada foi em vão. A verdade é que Deus não desperdiça dor. Ele não ignora suas lágrimas. Ele não deixa suas feridas abertas para sempre. Pelo contrário, dele pega tudo aquilo que te machucou e transforma em algo que te fortalece. A dor que você viveu te deu sensibilidade. A luta que você enfrentou te deu maturidade. A perda que você sofreu te deu profundidade. O deserto que você atravessou te deu intimidade com Ele.
E quando Deus começa a revelar esse propósito, é como se o peso que você carregava fosse, aos poucos, se tornando mais leve. Você começa a perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estava lá, te sustentando, te guardando, te protegendo de coisas que você nem imaginava. É impressionante como Deus usa justamente o que mais doeu para te levar ao que Ele preparou de melhor. José só chegou ao palácio porque antes passou pelo poço e pela prisão. Davi só se tornou rei porque antes enfrentou gigantes e desertos. Você só está de pé hoje porque, lá atrás, Deus te ensinou a não desistir. Tudo o que aconteceu moldou você para o que está chegando. Nada foi desperdiçado. Nada foi à toa. Nada escapou do controle de Deus. E quando Ele começa a revelar o propósito, algo muda dentro do coração. A revolta dá espaço à paz. A culpa dá espaço à cura. O medo dá espaço à convicção. E a dor dá espaço à gratidão. Você começa a enxergar que aquilo que parecia te destruir, na verdade, te construiu. Que aquilo que parecia atraso foi proteção. Que aquilo que parecia desespero foi treinamento. E hoje Deus te diz: agora você entende por que eu permiti. Agora você está pronto para viver o que preparei. Porque quando o propósito é revelado, a dor perde o poder. E aquilo que te feriu se torna parte da sua vitória. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de todo o coração. Poucas pessoas permanecem até o fim de uma mensagem tão profunda, tão cheia de detalhes espirituais e tão carregada de reflexões como esta. Isso revela algo muito especial sobre você, a sua sede pela presença de Deus, o seu desejo sincero de aprender mais sobre Jesus, e principalmente, a sua disposição em permitir que a palavra transforme sua vida. Isso é raro, precioso, e mostra que Deus está fazendo algo extraordinário dentro do seu coração. Ao longo desta jornada, nós caminhamos juntos pela última ceia, não apenas como um registro histórico, mas como um encontro vivo entre o Filho de Deus e aqueles que estavam prestes a ver o mundo mudar para sempre. E, se você prestou atenção, percebeu que cada detalhe desse momento, cada palavra, cada gesto, cada olhar, carrega um peso espiritual capaz de renovar a fé, fortalecer a alma e reacender a chama da esperança dentro de você. Porque a última ceia não fala apenas de despedida. Ela fala de propósito, de aliança, de sacrifício, de amor que não falha, de perdão que ultrapassa limites, de graça que nos abraça mesmo quando não merecemos. E agora, neste final, você talvez esteja sentindo algo diferente. Um incômodo santo, um fogo suave dentro do peito, uma vontade de se aproximar mais de Deus. Talvez um desejo de rever sua vida espiritual, de mudar hábitos, de deixar para trás o que te afasta dele, de viver algo mais profundo. Esse sentimento não é emoção passageira. Isso é o Espírito Santo tocando o seu coração. Isso é Jesus te convidando à mesa dele, como convidou os discípulos naquela noite. Ele está dizendo a você: eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te esperar. Venha para perto, porque tenho algo novo para realizar na sua vida. E, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Escreva nos comentários uma frase de fé, como um ato público de compromisso espiritual. Pode ser: eu escolho caminhar com Cristo, ou Senhor, eu recebo a tua presença, ou qualquer frase que represente o que Deus falou com você neste vídeo. Escrever isso não é apenas comentar, é declarar no mundo espiritual que você está dizendo sim ao chamado de Deus. Também quero te lembrar da importância de compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando de um toque de Deus. Às vezes, um simples compartilhamento é a ponte que Deus usa para alcançar um coração machucado, uma pessoa desanimada, alguém que perdeu a fé. O amor de Deus se espalha quando você se torna instrumento dele. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Isso não é apenas sobre números ou crescimento. É sobre caminhar junto, crescer junto, aprender junto, e manter seu espírito alimentado com novas histórias e reflexões bíblicas que vão fortalecer sua fé dia após dia. Cada vídeo novo é uma oportunidade de Deus te tocar de novo, te transformar de novo, te renovar de novo. Agora, antes de encerrarmos completamente, eu quero te convidar a algo especial. Faça silêncio por alguns instantes. Feche os olhos se puder.
Respire fundo. Sinta a presença de Deus. Deixe a música de fundo envolver seu coração. E permita que tudo o que você ouviu se transforme em vida dentro de você. Peça a Deus que fortaleça a sua fé, que te dê direção, que cure o que ainda dói, que restaure o que se perdeu, e que te aproxime cada vez mais da mesa dele. Porque assim como na última ceia, Jesus continua convidando: sente-se comigo. Caminhe comigo. Permita que eu seja o centro da sua vida. E que você, daqui para frente, nunca se esqueça. Você tem um lugar à mesa do Senhor. E ninguém pode tirar isso de você. Que Deus te abençoe profundamente. E até o próximo vídeo.